Bom, Boica, pode começar? Você tá pronto? Pode. Você tá numa posição que parece que você vai sair correndo. E aí, gente, tudo bom? Então a ideia aqui é fazer alguns vídeos com algumas pessoas que foram importantes para nós durante a formação da nossa carreira. E a primeira pessoa que eu trouxe aqui, que foi uma pessoa que conversa diversas coisas, não só desse assunto que nós vamos falar hoje, mas que eu achei legal trazer para falar sobre processos. Esse é o Fernando, ele é o chefe aqui do BTT. E a ideia desse quadro é a gente fazer um papo mais descontraído. Então por isso hoje a gente está tomando aqui uma cerveja e eu vou fazendo algumas perguntas pro Fernando e o Fernando vai contando pra gente, tá bom? Beleza? Beleza. O processo é uma coisa que eu até vi na minha faculdade, mas eu vi muito por cima e com outro enfoque. E quando a gente começou a conversar sobre processos, você me abriu os olhos para um negócio que eu olhava de outro jeito. E acho que uma das curiosidades que eu tenho, que na verdade eu nunca te perguntei, é aonde foi na sua formação que você começou a perceber que processo era um negócio legal? Primeiro, eu acho que todo mundo tem a impressão que você tinha, inclusive eu. Pra mim, muitas coisas que a gente vê na faculdade ou que a gente passa vendo no dia a dia, normalmente não faz sentido algum. Acaba sendo muito mais uma burocracia do que uma solução. Então, eu acho que muitas pessoas, inclusive a gente, deixa de lado e fala, pô, isso não é importante e não vou fazer isso. Vai gastar meu tempo, vou ficar burocrático e não funciona. Mas eu acho que uma das primeiras vezes que me incomodou isso foi quando foi meu primeiro estágio. Tava perdido, nem sabia como é que era uma cozinha. Poucas pessoas que saem de uma curso de gastronomia sabem que é uma cozinha, ou quando estão cursando ou prestes a entrar. Então, pô, eu estava totalmente perdido. Tomei uma bronca violenta de um cara e ele queria me mostrar e falou, é a última vez que eu te mostro, olha onde estão as coisas e a próxima vez você guarda no mesmo lugar. E aí ele falou, vem cá ver, a balança fica aqui, o mandolim fica aqui, isso fica aqui, 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 você viu? Mas na verdade, nesses momentos, não tem muito valor. Eu tomei uma bronca, ponto final, e não entendi qual estava funcionando, né? Então acho que o primeiro contato que eu tive com o processo foi muito claro pra mim, essa bronca eu tomei e de lá, tipo, eu comecei a reparar as coisas, né? Você tem duas casas, né? Então eu imagino que deve ter todo um pensamento para você abrir esses dois restaurantes. Como é que você foi pensando em processos durante essa concepção da marca BTT? Vou pegar meu primeiro exemplo, não é mentira. Muitas vezes que eu tô criando alguma coisa, eu lembro disso e vejo o quanto me marcou, o quanto foi importante hoje para tomar algumas decisões. Mas na verdade eu só consegui entender quanto era importante isso quando eu comecei a sentir na pele. Pô, é uma bronca, isso é teoria da escola, não serve pra nada. No momento que você é cobrado ou ensinado ali, não tem conteúdo ou embasamento ali para te mostrar a consequência prática disso, eu acho que é muito teórico e a gente não consegue aplicar. E aí, muitas vezes eu ainda parava com problemas e começava a pensar, pô, aquilo funciona. Se eu tivesse tomado uma decisão de buscar uma balança e não souber onde está, no meio da correria, pô, vou perder muito tempo, vou atrasar, vou perder meu produto. Então faz muito sentido começar a ter processo, né? Fui aprendendo, sentindo na pele e eu acho que eu fui criando todos os momentos que eu me deparava com alguma dificuldade que envolvia isso. Sempre lembro desse meu primeiro contato aí, não muito feliz, mas me fez ter muito sentido nas coisas que eu fui trazer pra frente, né? Ô Fê, quando você abriu a sua primeira loja, sua primeira casa, você já tinha processos estabelecidos ou isso foi sendo construído? Não, eu tinha, mas era muito padrão, a gente executava, as pessoas faziam talvez com a mesma obrigação que eu sentia, mas tinha. Hoje eu já mudei muita coisa, acho que do que a gente tinha, muita coisa, ou quase 100% é totalmente diferente. A gente vai se reinventando de acordo com os problemas que vão acontecendo. Então antes eu tinha abertura de loja, a gente tinha um movimento menor, e a gente cresceu, e aí depois a gente veio abrir a segunda loja, então a gente teve outras demandas, outros desafios, outros problemas para resolver, e aí com isso sempre foi tudo se adaptando. Então é totalmente diferente, mas sempre tive, mas nunca foi tão claro e tão eficiente como é pra gente hoje. Eu acho que vale talvez uma explicação do que é processo para quem não tem noção, assim. Então eu acho que às vezes a gente tá falando de processo e a pessoa não tem noção que é um processo, assim. Hoje, pra mim faz muito sentido chamar isso de um checklist do que um processo, né? Acho que essa cabeça de algumas empresas ou de uma economia anterior que a gente está vivendo hoje deixa as coisas muito burocráticas, chatas e lentas. E acho que pra mim não faz sentido que as coisas continuem assim. Então a gente tem muito mais checklist, que é basicamente checar o que você está fazendo, e a pessoa é muito mais livre com uma decisão do que ela está fazendo do que ter uma obrigação de fazer algumas coisas. Mas óbvio, em alguns momentos foi
muito importante ser muito quadrado para a gente conseguir se adequar. Na abertura da segunda loja mesmo, a gente teve alguns desafios de logística, tal, de estrutura, não sei o que. A gente sabia que ia ter. E aí a gente foi muito quadradinho. Chegamos a definir no checklist: acenda a luz, liga o gás, apaga a luz, desliga o ar-condicionado. Porque a gente precisou se organizar para conseguir hoje não ter tanto processo, é um checklist. Então eu acho que eu entendo isso como um checklist, que é as decisões que a pessoa tem que tomar ao longo do dia ou da semana, o que seja, a decisão é dela, não mais nossa, né? Eu acho que é assim que a gente lida hoje muito mais do que um processo. E o fato da decisão ser dela também cai uma responsabilidade sobre ela, né? Ela tá fazendo, ela precisa fazer aquilo. Exato. E eu acho que é assim que tem que acontecer, né? A gente ainda tem uma barreira muito grande, né? Empresa e funcionário, e aqui a gente tenta ser o menos possível, a gente cada dia mais consegue fazer isso. A responsabilidade tem que ser de todo mundo. E se a gente ganha, eles vão ganhar com a gente, só que também tem que sofrer com a gente. Então a consequência também tem que ser deles, né? Então por isso a gente deixa muito mais um checklist do que um processo e executa assim. É muito mais intuitivo, mas faz muito sentido para o nosso dia a dia hoje. Qual é a importância que você viu nesses processos? O que trouxe esse benefício para você ter processo? Hoje a gente usa esses checklists, ou o que queira chamar aí, basicamente é um guia para o seu dia a dia, para vários setores. Então, isso não quer dizer que eu vou ter só economia financeira, talvez sempre seja nas consequências de um resultado melhor, sempre vai ser financeiro, mas a gente usa isso para várias etapas do nosso dia a dia. Então, a gente consegue otimizar desde estoque, compra melhor, compra menos, errar menos, perder menos, né? É muito perecível. Se a gente comprar carne a mais, hortifruti a mais, é pro lixo. Faz a gente errar menos, conseguimos dar mais qualidade de vida para quem está trabalhando, cada um se organiza melhor e acho que rende mais, produz com mais qualidade, e com isso também a gente melhora o produto. Então acho que a gente acaba fazendo isso para todas as áreas, não só para desperdício ou qualquer coisa assim. Então a gente consegue fazer alguns processos em vários momentos, o benefício é em várias áreas, né? A pergunta do telespectador ali. Alguém da plateia, a plateia quer perguntar? Tem pergunta, gente. Na nossa área, principalmente da consultoria de nutrição, a gente vê assim, às vezes a nutricionista quer chegar numa cozinha e implementar 1 milhão de planilhas e 1 milhão de processos, né? Qual que é a sua visão do exagero desses processos que as pessoas têm que seguir dentro de uma cozinha? Boa pergunta. Ó, na minha opinião, vai muito mais da experiência da nutricionista, da vivência dela, do feeling dela e do momento que ela chegou na empresa ou no restaurante, onde seja, para executar tudo isso. Então, como eu disse, a gente já precisou ter checklist de acender a luz. E hoje, acho que todo mundo deixa a luz acesa ou apaga quando vai embora. Eu não acho que tem mais ou menos burocrático ou mais ou menos processo. Eu acho que depende do momento, do que você está enfrentando e da onde a empresa quer chegar. Hoje, pra gente faz sentido algum. Hoje a gente quer simplificar algumas coisas, a gente quer fazer essa empresa ser mais rápida, então não faz sentido. Mas em algum outro momento, como que eu ia fazer isso se eu não tivesse talvez feito um negócio com muito mais processo? Então acho que depende. Mas assim, isso não quer dizer que a gente tem poucos. Por exemplo, checklist é um processo, mas é muito intuitivo. O sistema ajuda a gente não precisa mais ficar cobrando todo mundo, o sistema faz sozinho, já dá baixa, entrou farinha pra gente, quando vende um lanche ele sabe quanto que saiu de farinha, que vale do pão, então isso é processo. Então o que a gente pode buscar é formas de simplificar ele, mas a gente tem muitos, então tem bastante controle de estoque, do que entra, do que sai, do que compra, tudo isso é processo, mas o que a gente fez ao longo do tempo é simplificar. Mas eu acho que tem que ser executado, mas aí depende do momento que você está enfrentando a empresa. É porque a gente enfrenta, às vezes, nessa área de consultoria, algumas pessoas, ou alguns pensamentos que acham que é tudo padronizado. Então, assim, chegou aqui, se é com você, se é com o Zé ali, se é com o João ali, as planilhas são as mesmas, não sei o quê, e implanta do mesmo jeito. Porque a gente defende uma coisa muito mais individualizada, de, vamos ver qual é a sua necessidade. É lógico que a gente tem coisas da vigilância pra seguir, mas vamos ver qual é a sua necessidade, vamos ver o que a gente consegue te ajudar também nesse sentido. E é mais ou menos, acho que por isso que a gente tá nesse assunto, sabe? A parte da vigilância a gente tem que seguir, ponto final, a gente segue, a gente quer ser moderno, mas a vigilância bate algum ponto, a gente segue dela e depois a gente vai fazer a nossa parte, né? Isso tem que acontecer e não tem nem conversa, não temos o quanto não executar isso. E isso é processo pra caramba. Então isso vai ser padronizado com qualquer empresa que
empreste isso para algum restaurante. Acho que como você disse, na maioria só replicam o trabalho e deixa que o restaurante se vira. E a gente não gosta disso, a gente gosta de solução. Então eu acho que aí é de cada um, é nutricionista, de quem seja, entender o negócio, né? Acho isso. Muito bom. Fê, obrigada. Valeu. Muito obrigada. Pra gente foi muito rico ter essa conversa. Valeu, obrigada obrigado. pela cerveja. Valeu. Né? Viva! E espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, avisa a gente faz mais. Tá bom? Comer um BTT aí. Vem comer um BTT com o Fernando. Chega aí. Tchau, tchau. Aí foi Pô, lá. a cerveja tá mais gostosa hoje. É sexta, né? Você pode beber, que você tá parecendo que sou alcoólatra. Você não bebe, né? Parece que ela vai dar assim, Eu tô não. Hoje é dia útil, né?